País nenhum no mundo legalizou as drogas através do judiciário. O Brasil vai legalizar a droga através do judiciário, já legalizou a maconha, porque o próximo passo, Pitoli, vai vir a Associação dos Farinheiros. O Barroso mentiu para a população fragorosamente, de uma maneira sórdida e canalha, porque ele conhece a fundo o direito. Ele não é um chucro como é o Toffoli. Não é. Definitivamente não é. A infração administrativa é aquela conduta reprovável prevista na legislação de um servidor público, de um agente político, de um agente público, de um empregado público. Então, nós estamos falando, quando a gente pensa em ilícito administrativo, a gente só pode ver, nesta situação do ilícito administrativo, um funcionário público, seja ele agente público, agente político, servidor público ou empregado público, no trato com a coisa pública. Agora, maconha não é coisa pública. Droga não é coisa pública, muito embora estes senhores, que se auto-intitulam iluminado, e eu fico aqui pensando onde está essa iluminação, deve ser como vagalume, porque a iluminação só pode sair da bunda. Se o ilícito administrativo só pode ser aquele mal feito de quem lida com o bem público e é pago para lidar com o bem público com relação ao bem público, não sendo a maconha, não sendo a droga, não sendo o tráfico um bem público, não pode ser um ilícito administrativo. E se o legislador colocou o usuário, o consumo próprio, em um capítulo chamado dos crimes e das penas, do crime e da pena, se ele coloca esse dispositivo do usuário num capítulo que se chama crime, é uma infração penal. Como é que o STF vem dizer uma coisa dessa que não é infração penal? Aí é um efeito cascata, porque a desgraça ela vai aumentando. Quando ele coloca que não é uma matéria dos juízes criminais, das varas criminais, qual é o outro problema que a gente gera aqui? Quando alguém é apreendido e você não consegue definir, pelas circunstâncias, se é traficante ou se é usuário. Se o caso do usuário vai para a esfera civil, como é que eu vou continuar os trabalhos jurisdicionais para, eventualmente, reconhecer o crime do tráfico? Se eu pego um traficante que alega que era usuário e o usuário tem que ser tratado pelo juízo civil e não pelo juízo criminal, como é que fica essa questão da competência? Ao invés de ter um processo... E no Brasil já é difícil prender traficante. Se, debaixo de um processo só, fica quase impossível prender traficante no Brasil, imagina você trabalhando com 2 juízos. Aí ninguém vai saber quem é competente. E quem define a competência do juízo é o legislador. Aí o STF falou que não é competência do penal, mas não falou de quem é a competência do usuário. E no caso de dúvida, como é que fica? Vai ficar fazendo peteca até prescrever o crime. Aí ninguém mais vai preso no Brasil. Ninguém mais vai preso no Brasil. Aí o policial agora vai ter que andar com balança de precisão? Essa é uma pergunta. Aí vão perguntar, não, a balança de precisão do policial estava errada, não estava calibrada. Você vai criando mais subterfúgios, muitos subterfúgios, para que o traficante ele tenha uma vida mais tranquila. Porque agora, com a quantidade estabelecida, por exemplo,
40 gramas é igual 2 maços de cigarro. Então você imagina, é um cara que sai para vender 40 cigarrinhos do capeta e que não pode ser preso. Sai com 39, no fim das dúvidas. Sai com 39. Aí ele passa o dia inteiro de motoca, capacete, ou sem capacete. A polícia para, tem 40. Eu vou apertar, mas não vou acender agora. Vai e volta o dia inteiro. Aí o que vai acontecer? Vai para o juízo civil? Vai para o juízo criminal? Ah, não, mas vale o raciocínio da polícia. Me engana que eu gosto. Me engana que eu gosto. Então você criou uma espécie de segurança para o narcotráfico no Brasil. E sabe o que é mais irritante? Porque se você pega um usuário que está portando, que possui ou porta ou guarda, é uma coisa. Agora, o STF ele colocou nessa nhanha que ele decidiu hoje o verbo adquirir. Então, quando você tem um flagrante policial, alguém está adquirindo, a transação está acontecendo ali. Vem a polícia e fala, mãos ao alto! Aí os dois levantam a mão, cai a binga de maconha no chão. É uma binguinha, tem 2 gramas. Aí um fala, ele está vendendo, o outro fala, ele está vendendo. Você vai levar o quê? Para o juízo civil ou para o juiz criminal? Ou para os dois? Porque um não é da esfera criminal, o outro é, e um está acusando o outro, porque ninguém quer assumir que está vendendo, porque vender é tráfico. Dar é tráfico. Agora, se adquirir para uso pessoal é um crime, o ato da aquisição tem alguém que está vendendo nesse mesmo ato. Como é que resolve essa porra agora? Desculpa a expressão, mas é verdade. Se a esfera do usuário não é mais a criminal. Pavi, e usar, por exemplo, fumar em público, fumar na rua, espaço público, enfim, isso está autorizado, não está? Por exemplo, sai um carro, 5 carros, 5 com o cigarrinho do capeta, os 5 dentro do carro fazendo uso, posso imaginar que terá problemas para a condução do veículo. Ele já está fora do estado de normalidade. Isso está previsto aí ou não, hein? Pois é. Eu imagino que é uma tristeza ter que fazer a análise de uma coisa ilegal. Né? Como é que a gente tem que se comportar mediante o ilegal? Antes era chamar a polícia, hoje não. Como é que nós vamos conviver com a ilegalidade perpetrada pelo Supremo? Isso é golpe de Estado do Supremo. Isso, para mim, é a abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Cada um dos ministros que votou por isso tinha que pegar 17 anos de cadeia. 17 anos de cadeia. Isso porque o judiciário ele é a parte final do monopólio da violência do Estado. É ele que autoriza, finalmente, ou não, o uso da violência do Estado no caso de cometimento de crimes ou no caso de mandar que alguém faça alguma coisa mediante a decisão transitada em julgado. Então, como expressão do monopólio da violência do Estado, qualquer ato do Poder Judiciário é um ato de violência, em teoria. Então, houve, no dia de hoje, a abolição violenta, ou a tentativa violenta de abolir o Estado Democrático de Direito. Porque ele invadiu todas as esferas, beneficiou o narcotráfico, sem dúvida nenhuma, porque hoje o traficante agora ele pode se programar como é que ele vai fazer essa venda, e ainda criou um caos institucional no Brasil, processual, encareceu o custo do funcionamento do judiciário, porque diante da indefinição você vai movimentar duas justiças diferentes e sem saber o que vai acontecer, e na verdade 3, porque quando dá conflito de competência sobe para o TJ, se é no TJ sobe, se é federal sobe para o STJ,
O STJ vai decidir o conflito de competência. Então, isso encareceu o judiciário, favoreceu a vida do traficante, barateou a vida para o traficante, é claro, e deu uma porta para ele discutir, não ser preso e não perder mão de obra. E quanto ao cigarro, eu acho que vai ser a mesma regra, Pitoli, do cigarro normal. Você não pode fumar em ambiente fechado. E quanto ao carro... Mas o Pavio, minha dúvida é, vai poder fazer o consumo, então, vou poder... Sim. A calçada... Se Leonardo dá 20, por que é que eu não posso dar 2? Levei um bote perfeito com um baseado aceso na mão. Tomei um sacode regado à tapa, pontapé e safanão, e eu fui levado direto à presença do doutor delegado, que foi logo dizendo, vai se abrindo malandro e me conta tudo como foi. Eu disse, se Leonardo dá 20, doutor, por que é que eu não posso dar 2? Aí o delegado disse, Leonardo é Leonardo, me disse o doutor, ele faz o que bem quer e está tudo bem. Infelizmente, aqui na lei dos homens, a gente vale não o que é e somente o que tem. Ele tem imunidade para dar quantos quiser, porque é rico, poderoso e não perde a pose. E você que é pobre e favelado, só deu 2, vai ficar grampeado no 12. Grande Bezerra da Silva, tá aí, podia ser esse o voto do STF. Né? O STF, outra do Bezerra da Silva, né? Se Deus criou a natureza e as belezas dessa vida, o STF quer saber por que é que essa erva é proibida. Agora, o vizinho vai jogar semente no meu quintal, de repente botou um tema. Não tem mais nada. Então, a gente está num caos institucional, e no caso do trânsito, quem estiver fumando a binga de maconha, acho que tem que valer a mesma coisa do bafômetro. Porque a cannabis, ela alucina. É pior que álcool. É pior porque álcool não alucina. Álcool não alucina. Então, a gente vai ter que agora adequar a ilegalidade às situações de substâncias legalizadas, embora drogas, e a gente vai viver nesse caos absoluto, o que é uma vergonha, como disse o André Mendonça no voto dele. País nenhum no mundo legalizou as drogas através do judiciário. O Brasil vai legalizar a droga através do judiciário, já legalizou a maconha, porque o próximo passo, Pitoli, vai vir a Associação dos Farinheiros, vai falar pelo princípio da isonomia, igualdade constitucional, nós, cheiradores, queremos o tratamento isonômico a dos maconheiros. Depois vai vir os cachimbeiros do crack, vai chegar lá, nós, cachimbeiros, pelo princípio da isonomia, aí vai vir os injetadores de heroína, vai vir os usuários de piripaque do Chaves, e aí você vai ver um inferno instaurado no Brasil. Um inferno.